Olá, geração eleita, sacerdócio real, povo santo escolhido de Deus. Glória a Deus pela sua vida, um magnífico dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Você já se perguntou por que você, às vezes, ou muitas vezes, você tem sido travada no seu processo de transformação, no seu processo de mudança, de metanoia, de rompimento, no seu chamado, naquilo que o Senhor chamou você para fazer? Quantas vezes você já se pegou se colocando numa posição de comparação? E essa comparação costumou travar, ou tem costumado travar o seu avanço, a sua vida, o modo como você se posiciona, o que você busca, o como você avança ou você não avança, porque você se compara o tempo inteiro. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre como romper a armadilha da comparação, que trava o seu processo de transformação, o seu processo de ativação, o seu processo de viver o seu chamado, de viver o seu propósito, de ser quem você nasceu para ser. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Sejam todas bem-vindas, sejam todas bem-vindas. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus, Liliane. Sejam bem-vindas. Eu vou dar para vocês alguns passos reais para você não ficar presa na comparação. E antes de nós adentrarmos no tema, eu quero orar por você. E a partir de amanhã, quem chegar uns 10 minutinhos antes, eu vou abrir a live 10 minutinhos, 15 minutinhos antes e estarei orando em favor de vocês. Vou estar orando exclusivamente. Para quem chegar um pouquinho mais cedo, eu vou fazer esse horário apenas para oração mesmo, para oração pela vida de vocês. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Senhor que é Deus, o Senhor que é santo. Nós estamos aqui, nos colocamos na Tua presença, nos colocamos na posição de sermos ministradas pelo Senhor. Nós nos colocamos aqui, Senhor, para ouvir do maná e da verdade que sai, que jorra do Teu trono. Espírito Santo, abre os corações, remove toda a incredulidade, remove toda a dureza de coração, remove toda a contrariedade, remove, Senhor, todo o espírito de religiosidade, remove, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, no nome santo de Jesus. Senhor, eu oro que o Senhor desperte essa geração que o Senhor levantou, que o Senhor planejou como uma geração de uma voz profética, como uma geração de libertadores do Teu reino, como uma geração de uma voz que libera o Teu poder, como uma geração que é aquela geração que serve, aquela geração que é para o Teu reino. Espírito Santo, abre os corações, derrama da Tua paz e da Tua fé, derrama da visão do Senhor. Aumenta a fé, Pai, das Tuas filhas. Aumenta, Senhor, 10 vezes mais a fé das Tuas filhas, ó Deus, neste dia, a partir desse dia, Pai, e que elas venham a crer no chamado que o Senhor planejou e estabeleceu para a vida delas antes mesmo da fundação do mundo, quiçá antes mesmo do Teu nascimento. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Prepara, Senhor, essa atmosfera. Envia os Teus anjos poderosos, os Teus anjos adoradores,
os teus anjos ministradores da tua paz, ministradores do teu poder, ministradores da tua frequência, do som do céu. Em nome de Jesus, estabelece, Senhor, em cada ambiente, a frequência do céu, o poder do céu, a paz do céu, o amor do céu, a graça do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Glorificado, exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eu me preparava a referência, deixa eu colocar aqui a referência para vocês. Deixa eu colocar aqui. A referência é 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas a gente também vai em outros capítulos, em outros versículos. Mas essa é a nossa referência base. Mas eu quero perguntar aqui para vocês. Primeiro, como vocês estão? Em segundo, quantas de vocês aqui acreditam, mesmo que racionalmente? Escreve, eu acredito que eu tenho um chamado. E se você acredita no fundo do seu coração, escreve, eu acredito que eu tenho um chamado e coloca um coração na frente. Escreve, eu tenho um chamado, eu acredito que eu tenho um chamado. E se você acredita de todo o seu coração, lá no seu espírito, que você tem um chamado, escreve, eu tenho um chamado e coloca um coração. E se você não acredita, diz, Leiciane, eu não acredito. Eu não acredito que eu tenho um chamado, eu não sei o meu chamado. E por eu não saber o meu chamado, eu não acredito. Eu não acredito. E existe uma trava. E essa trava, ela acontece antes mesmo de alguém começar a viver o seu chamado. Glória a Deus. O que acontece é que aconteceu comigo e muitas vezes em alguns momentos específicos vem a acontecer de uma forma diferente. Mas lá atrás, eu me lembro exatamente, glória a Deus, eu me lembro exatamente no ano de 2019, precisamente. No ano de 2019, eu estava ouvindo algumas ministrações e eu gostava de ouvir algumas pastoras específicas, eu gostava de ouvir algumas ministrações e naquela época eu gostava de ouvir aquelas ministrações que me davam aquela energizada na minha alma e que falava a minha alma e que, nossa, tocava a minha alma e que aquelas coisas assim mais eufóricas, mais emocionais. Eu gostava muito desse tipo de ministração lá em 2019. E ouvindo essas ministrações, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês que colocaram aí, que escreveram no chat. Eu quero convidar você a compartilhar com 7 pessoas. E o 7 é o número da plenitude, é o número da completude. E eu profetizo que vai retornar para sua vida de honra e de bênçãos 7 vezes mais. À medida em que você honra um chamado, o seu chamado, ele começa a ser honrado nos céus e na terra. Quem se compromete aí? Glória a Deus. Coloca aí, compartilha com 7 pessoas esta live, essa palavra. Outras pessoas além de você, que você ama, precisam também acessar a palavra, os mistérios de Deus. Aleluias. E a palavra, e naquela época, eu lembro que eu via essas mulheres ministrando, esses homens de Deus ministrando, que eu não ouvia mulheres, até porque eu ouço homens e mulheres. E eu ouvia mulheres ministrando e eu pensava assim, meu Deus, nossa. E só que eu começava a colocar uma distância muito grande do que
eu estava vendo como resultado do que elas estavam falando e fazendo, e eu me colocava lá no fundo da terra, dizendo assim, meu Deus, nunca que um dia eu vou pregar como igual essa mulher. Porque ela, nossa, incrível. Olha toda a estrutura que ela tem, olha onde ela tá, olha com quem ela se conecta, olha isso, olha aquilo. E eu me lembro exatamente de Deus, exatamente a voz de Deus. Ele veio diretamente ao meu coração e disse assim, eu vou te chamar, eu tenho um chamado, o seu chamado é maior do que o chamado dessa fulana. Eu falei, como assim? Nunca, não. E o seu chamado é diferente do dela. E você vai fazer isso, 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 isso. E naquela hora ali, eu fiquei impactada porque era a voz de Deus falando. Só que ao mesmo tempo, eu tive aquela comparação, aquele negócio de falar assim, não, isso não é pra mim, isso é pra ela, pra mim não. Deus me chamou pra isso. Até porque, olhando no meu cenário atual, não tem como Deus me levantar. Porque em 2019 eu estava no olho do furacão, onde eu estava com a minha vida, com a minha família, num buraco, num poço. E nesse poço não tinha saída, aos olhos dos homens e aos meus olhos carnais. E ali eu, Gleiciane, tive um posicionamento diferente diante desse sentimento e desse pensamento de comparação. Ali eu estava me comparando ao resultado de alguém. E naquele momento que eu estava me comparando, eu poderia fazer como a maioria das pessoas fazem. E eu estou aqui para que você não se mova como a maioria. E antes de eu falar, o Senhor ontem me pediu para falar. Eu passei um cacau na minha boca e eu percebo que esse cacau tá coçando meu nariz. Ou vou passar ele mais não. E antes de falar, o Senhor pediu para me entregar uma palavra para você aqui hoje. E a palavra que o Senhor me pediu para te entregar é a seguinte. Eu te chamei. Eu te chamei como uma voz profética nessa geração. Essa palavra o Senhor está dizendo para você aqui. Eu te chamei como uma voz profética. Eu te chamei para viver e para ser instrumento de um tempo de renovo e de avivamento na terra. Eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Eu te chamei para ser uma líder, uma mulher que governa e que abre caminhos para outras mulheres também se levantarem, se posicionarem e caminharem. Essa palavra líder é muito usada de maneira muito errada, diz o Senhor. Só que eu estou te chamando para ser a menor no meu reino. Porque o menor no meu reino é maior. O menor no meu reino é maior. E o Senhor está chamando você para ser a menor no reino dele. Quem aqui aceita ser a menor no reino? Eis-me aqui para ser a menor no teu reino. Porque sendo o menor no teu reino, será o maior em servir. Se você quer ser o maior, se coloque como sendo aquela que admite ser a que mais vai servir no reino. Deus está te chamando para ser a maior. Só que o Senhor está dizendo, você vai servir mais. O Senhor não está dizendo que você vai ser a maior, como o mundo prega ser o maior. O Senhor está chamando aquelas que estão com sede e fome e que são capazes e corajosas o suficientes de anular, de cancelar
todas as suas vontades, todos os teus planos para viver o plano de Deus. E o Senhor está buscando e procurando estas adoradoras. Estas adoradoras que adoram em espírito e em verdade. Eis-me aqui para ser a menor, porque o menor serve mais. Mas por ele servir mais, maior ele se torna no reino de Deus. E ali eu tomei atitudes diferentes. E foram essas atitudes diferentes, esse posicionamento diferente, que me proporcionou receber do Senhor revelações maiores. Eu me sinto ainda pequena, porque eu sei que o Senhor me chamou para servir mais, e servir mais, e servir de uma maneira maior. Mas dentro daquilo que o Senhor já fez na minha vida, eu vou trazer aqui para você 4 passos para você romper com a comparação e se colocar nesse processo de transformação, onde o Senhor vai fazer assim com você, vai te escolher e soprar você. E eu ministro e profetizo que seja as nações. O Senhor está levantando mulheres que se coloquem no eis-me aqui para as nações. Mulheres que transformarão cidades. Mulheres que transformarão estados. Mulheres que transformarão nações. Mulheres que transformarão suas cidades na sua própria casa. Aí que começa. A nação do Senhor começa dentro da tua casa. E a nação do Senhor começa dentro de você. Agora, existem 3 coisas. Existem 3 coisas que nos fazem entrar na armadilha e na ofensa da comparação. Quem aqui já começou a seguir alguém, já começou a acompanhar alguém e de repente veio aquela dorzinha no coração e de pensar assim, nossa, mas essa pessoa tão bonita, tão inteligente, tão íntima de Deus, tão cheia de Deus, tão cheia do poder. Ai, não vou seguir não, vou deixar de seguir, credo, nossa. É uma coisa que acontece tão rápido. Acontece tão rápido nos nossos pensamentos, acontece tão rápido, mas de repente você entrou, você se ofendeu. E existe uma ofensa. E essa ofensa tem 3 motivos pelos quais ela acontece. É a ofensa da comparação. Só que você sempre vai se comparar com alguém que está num lugar onde você gostaria de estar, mas você não acredita que você pode estar. E aqui eu não estou falando de inveja, a pura, né? Porque a inveja pura é diferente. Eu estou falando de alguém que, por estar presa, encarcerada, num cativeiro da incredulidade, se coloca sempre na posição de eu não posso isso. Eu não posso ficar vendo isso, porque se eu ver isso, eu vou acreditar que isso é possível. E isso não é possível pra mim. Nem eu ser assim, nem eu fazer isso e nem nessa proporção. Não. E você simplesmente se fecha, se trava e entra no seu mundo. E entra naquele ciclo de continuar fazendo o que você estava fazendo e ficar ali. E não entrar e não ser ativada na sua transformação. E não ser ativada no seu chamado. O primeiro motivo que traz essa comparação e que trava o seu processo de transformação de vida, para que você viva o seu chamado, é que essa pessoa está vivendo um cativeiro de incredulidade. A primeira coisa que acontece é que você não acredita que Deus preparou algo para você e que você tenha realmente um chamado, ou que realmente esse chamado vai vir a se concretizar e a se realizar. E você entra num
estágio em que você simplesmente não acredita. E nesse ponto, você trava a sua transformação. Você deixa de buscar a preparação. E aí Deus me trouxe uma frase muito maravilhosa que eu quero compartilhar com você. O Senhor disse assim: você não é escolhida porque você tem um chamado. Mas quando você se posiciona para se preparar no seu chamado, você será escolhida. Você não é escolhida porque você tem um chamado. As pessoas que você tem visto, que você tem contemplado, que você tem assistido, que você tem acompanhado, essas pessoas não foram escolhidas porque elas têm um chamado. O chamado não vincula a escolha de Deus, mas a preparação, ela vincula. Quando você se prepara, quando você se posiciona a se preparar, você está vinculando a escolha. Ninguém é escolhido porque tem um chamado. Todos aqueles e aquelas que um dia foram escolhidas e que estão sendo escolhidas nesse momento foram homens e mulheres que se posicionaram na preparação. Agora eu quero que você vá lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. E eu vou dar para você o testemunho, não só meu, mas do maior. Do maior. E por que ele foi o maior? Porque ele foi o menor. No reino de Deus é assim, é loucura. O apóstolo Paulo, ele tinha 100% dos motivos para ser o menor apóstolo. Mas ele foi o maior. E como ele foi o maior? O que diferenciou a vida dele para que ele viesse a ser o maior? O apóstolo Paulo, resumidamente, ele foi um assassino dos cristãos. Ele não pegou no gatilho, ele não pegou na espada, mas ele consentiu. Eu não sei se você sabe, mas quem consente é a mesma atitude de quem pega na espada. Eu não preciso pegar na espada para matar alguém. Mas o apóstolo Paulo é aquele que consentia na morte. É aquele que mandava prender. É aquele que levava as ordens e cumpria as ordens. E sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele foi chamado. Ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele recebe um chamado de Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele poderia, naquele chamado, olhar para todos os apóstolos e dizer assim: eu não posso ser chamado, porque eu não andei com Jesus. Eu não estive 3 anos e meio sendo treinado por Jesus. Eu não posso ser um apóstolo. Ele poderia, só que ele fez diferente. Agora eu quero trazer para você aqui quem foi o apóstolo Paulo e por que ele foi o maior. Por que o apóstolo Paulo foi o maior? Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, diz assim: conheço, a partir do versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer. Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao 3º céu. Veja que o apóstolo Paulo, ele nem ao menos tem coragem, ousadia de dizer: eu fui arrebatado. Ele se refere a si mesmo na 3ª pessoa. Um homem. Ele não diz eu. Porque ele reconheceu a grandeza do seu chamado e do seu ministério. E ele sabia que não era por ele,
mas para a glória de Deus e pela glória de Deus e pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. De nós mesmas, nós não temos qualificações para sermos escolhidas e nem para recebermos maior honra ou maior glória do que alguém já recebeu. Só que é por Jesus, é pela graça dele, é pelo poder dele, é pelo favor dele e é para a glória dele. E ele diz: e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Quantos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que tornaram-se apóstolos, tiveram esta mesma experiência? Quem aqui se arrisca em dizer? Quantos e qual dos discípulos de Jesus que viveu e que experimentou esta experiência que o apóstolo Paulo experimentou? Vou deixar vocês pensando. Agora, o que aconteceu aqui? Há muito tempo atrás eu não sabia. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? A maioria dos discípulos de Jesus, e aí eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você escreva no chat isso, João. Já foi em cima, João. Eu quero que você escreva aí no chat o seguinte: o meu chamado é maior. Escreva: o meu chamado é maior. O meu chamado é maior. Escreva profeticamente. Você está liberando para os céus e liberando na terra o poder de Deus através das suas palavras. O meu chamado é maior. O apóstolo Paulo não andou com Jesus em carne. O apóstolo Paulo não aprendeu com Jesus em carne. O apóstolo Paulo não esteve com Jesus em carne. O apóstolo Paulo, ele não fez tantas coisas com Jesus. Ele não viu os milagres com Jesus em carne. Ele não ouviu as palavras de Jesus em carne. O apóstolo Paulo não fez, ele não viu nada em carne. E como pode ele ser o maior? E como pode ele ter escrito a maioria das cartas que nós acessamos do Novo Testamento? Como pode? O meu chamado é maior. Quem disse que o seu chamado é maior? Quem disse que o seu chamado é maior? Quem disse que o seu chamado é maior? Eu vou dizer para você quem disse que o seu chamado é maior. Pare de se comparar. A partir de hoje. Hoje o Senhor, Ele está se movendo no seu trono e dizendo: chega de comparação. Chega de comparação. A comparação, ela termina onde o teu processo de transformação começa. A comparação termina onde o seu posicionamento para se preparar começa. A comparação, ela se encerra quando você entende o seu chamado. E diz assim, versículo 12 de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Jesus disse, na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. Eu vou repetir. Aquele que crê em mim. O que falta para essa geração não é chamado. O que falta para a nossa geração é crer. Crer em Jesus. Mas nós entramos no marasmo e na armadilha da ofensa, de olhar para o resultado do outro, de olhar para o palco do outro, de olhar para a vida do outro, de olhar para o propósito do outro, de olhar para o chamado do outro e não entender que o teu chamado é maior.
Agora, a diferença. Você está disposta a se posicionar e se preparar, abrindo mão da sua própria vida? Sabe por que o apóstolo Paulo foi o maior? Porque ele disse, e ele declara o que ele viveu. Ele diz: eu perdi todas as coisas. E eu tomei por perda todas as coisas. Sabe por que nós ficamos acomodadas na comparação? Porque nós olhamos para um resultado e nós desejamos aquele resultado. Mas muitas vezes, na grande maioria, nós não estamos interessadas em perder tudo para viver aquele chamado que é maior. Você está disposta a perder tudo que você acha que você ganhou na vida por causa do chamado que Jesus estabeleceu para sua vida? Para de se comparar e comece a se entregar. Para de se comparar e comece a renunciar. Para de se comparar e comece a transformar-se. Para de se comparar e comece a preparar-se. Foi isso que aconteceu comigo lá em 2019. Eu guardei comigo. Guardei. Coloquei de lado. Eu lembro como se fosse hoje. Eu naquele lugar onde ninguém me via. O lugar de preparação é um lugar que não tem palco. O lugar de preparação é um lugar, é você e Deus. É você, Deus e um mentor. Porque Deus levanta mentores. Deus levanta mentores. Paulo teve mentor. Timóteo teve mentor. Todos tiveram mentores. E que o seu mentor seja cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Porque se o seu mentor for guiado pelo Espírito Santo, o seu mentor, de forma indireta e muito próxima, será o Espírito Santo. O nosso mentor, primordial, ele precisa ser o Espírito Santo. Agora, eu quero que você reflita. A segunda coisa que nos coloca na comparação e trava o nosso processo, e trava a nossa transformação, e trava o nosso chamado, o que trava de nós sermos escolhidas. O imediatismo emocional. Sabe aquela... A gente vê um resultado e a gente olha e a gente fala assim: nossa, eu quero isso pra mim. E a nossa alma, ela é imediatista, porque ela funciona no tempo. Ela funciona no tempo do relógio. Só que o Senhor tem uma palavra para você. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo, ele acelerou o kairós de Paulo, o tempo de Paulo de preparação. Deus pode acelerar a tua preparação. E acelerar a tua preparação só acontece num lugar. Acontece somente na dimensão espiritual. Sabe por que nós somos travadas em olhar para o resultado do outro? É que a gente pensa: mas demorou 5 anos, demorou 3 anos, demorou 10 anos, demorou 20 anos, demorou 40 anos. E a gente olha para a nossa vida e fala: não, eu não tenho tempo para isso. Só que existe um segredo, e o apóstolo Paulo viveu esse segredo. E não tem muito tempo que o Senhor me revelou esse segredo. E o grande segredo foi o que o apóstolo Paulo viveu aqui, em 2ª carta aos Coríntios. Ele vivia. Ele não foi arrebatado uma só vez. Aqui fala do arrebatamento dele, de algo assim, nossa... Só que o apóstolo Paulo vivia no Espírito, na dimensão espiritual,
Aí você já imagina, quando você ouve uma frase como essa, você já imagina aqueles monges que se abstiveram do mundo e foram viver espiritualmente num lugar, isolados. Só que eu vou te dizer uma coisa. Viver na dimensão espiritual, em Cristo Jesus, não anula e não pode, não procede de Deus, viver no natural de forma paralela. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui. Eu guardei esse assunto e vou entregar na mentoria, já tá anotado essa aula. Dimensão espiritual, viver na dimensão espiritual, de forma paralela à vida natural. Só que nós, carnais, tendemos a olhar para o resultado de alguém e dizer assim, demora demais, e o imediatismo emocional faz você e faz as pessoas, a maioria das pessoas, olhar apenas o resultado, sendo incapaz, na maioria das vezes, de entender que tem. A primeira coisa, a maioria das pessoas nem conseguem imaginar que existe um processo ali que demandou anos. E em segundo lugar, essa pessoa é incapaz de imaginar que se Deus quiser e que se você se posicionar, Deus, ele acelera processos quando você começa a viver na dimensão do Espírito. Porque, não sei se você sabe, mas o tempo do Cronos, do relógio, ele é um tempo como um ponto no meio da eternidade. Deus pode te tirar do tempo e te colocar na dimensão do Espírito, e a dimensão do Espírito, ela funciona na eternidade. E o que Deus te entrega no tempo da eternidade pode ser aquilo que no tempo do Cronos demoraria 20 anos, demoraria 10 anos, demoraria até 50 anos para que a sua alma recebesse no processo convencional. Só que nós vemos aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu na dimensão do Espírito. E ele recebeu na dimensão do Espírito, na dimensão da eternidade, vivendo como homem natural, andando de barco, recebendo ventos, sendo açoitado, vivendo toda a experiência que ele viveu. Só que ele recebeu revelações maiores do que todos os discípulos que andaram em carne com Jesus. O que Jesus está nos querendo mostrar com a vida e com o testemunho do apóstolo Paulo? Ele está nos chamando para entender o seguinte: muitas pessoas pensam, se eu tivesse visto Jesus em carne, eu acreditaria no meu chamado. Se eu tivesse vivendo lá com a época de Jesus, eu seria melhor, eu seria escolhido. Sabe o que todos os discípulos de Jesus fizeram quando Jesus chegou no meio deles? Quando Jesus transpassou aquelas paredes e entrou no meio, eles olharam e eles não reconheceram Jesus. Os discípulos de Jesus, por maiores, por mais incríveis, por mais incrível que possa ser ter vivido em carne com Jesus, Jesus, ele promete que coisas mais excelentes nós desfrutaríamos. E a coisa mais excelente que eu e você podemos desfrutar é viver na dimensão da eternidade. Viver, e isso aqui eu vou falar uma frase, isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver como o apóstolo Paulo viveu. E como tantos outros homens e grandes mulheres de Deus viveram e vivem. Mas eu não preciso morrer fisicamente, eu não preciso deixar de estar no mundo natural para que eu possa viver pela fé.
O apóstolo Paulo, ele viveu pela fé. Só que o nosso imediatismo carnal é porque tem muita carne. E aí, quando nós tomarmos a nossa cruz de verdade, nós vamos mortificar essa carne. Se você ainda não acredita que o seu chamado é maior, que Deus chamou você para coisas maiores, você precisa olhar para Jesus. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maiores obras do que estas. Fará maiores. Sabe o que os discípulos de Jesus fizeram quando ele esteve pessoalmente? Não creram nele. Jesus teve que falar para Tomé, pega aqui, sente aqui, ó. Sente aqui ao meu lado, coloca a mão. Só que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles que não viram com os olhos carnais, mas creram na dimensão do Espírito, na dimensão da eternidade. O apóstolo Paulo, ele só encontrou-se com os demais apóstolos 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, que o apóstolo Paulo subiu a Jerusalém. O apóstolo Paulo esteve 3 anos e meio fazendo o quê? Sendo preparado. O apóstolo Paulo começou a pregar imediatamente após ele ter recebido a sua visão espiritual e ter recebido o seu ouvido espiritual e ter tirado toda a incredulidade do coração dele. O apóstolo Paulo começou a pregar imediatamente. Só que muitas vezes você está esperando os 3.000 convertidos de Pedro, os 5.000 convertidos de Pedro. Muitas vezes você está esperando uma multidão e o Senhor está apontando. Na Bíblia não fala e não relata que Paulo pregou e 3.000 e 5.000 de uma só vez se converteram a Jesus. A Bíblia não fala. Só que através das revelações do apóstolo Paulo, milhões, bilhões de pessoas receberam através da revelação que ele recebeu de Jesus. Receberam o poder, receberam a transformação, receberam a fé. Não está escrito. Muitas vezes o que não está escrito nós temos dificuldade de ler. Muitas vezes o que não foi dito nós temos dificuldade de não ouvir. E aí eu quero que você vá para um ponto bem interessante. E é nesse ponto, o Espírito Santo mudou todo o meu script aqui, meu Pai. Glória a Deus por isso, que eu sou guiada pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou trazer a terceira coisa que acontece e que você traz essa confusão, e vou trazer os 4 passos para você. Ecoa até hoje. Exatamente, Ponciana. É a diferença. Essa é a diferença. Nós não temos controle do que o que Deus quer fazer com você, comigo. Porque o apóstolo Paulo não tinha o controle. E sabe o que acontece? Quando você entra nessa comparação, o que causa essa comparação? Terceiro ponto, confusão mental. Essa confusão mental, ela acontece quando você não sabe quem você é. Quando a sua identidade, ela não foi nem ativada, quiçá estabelecida. A identidade de Paulo, ela foi ativada quando as escamas caíram dos seus olhos. A identidade de Paulo foi ativada ali. E por que eu tô falando que eu sei que quando a identidade não está ativada causa confusão? Confusão mental. Porque quando a nossa identidade ela não é ativada, nós estamos pensando apenas
no que vai ser bom pra mim, no que vai ser bom pro eu. A identidade ativada, ela faz você olhar pro reino, para quantas pessoas serão impactadas através do que você vai servir, através do que você receber de Deus. Enquanto você não tem essa visão, e eu tô falando aqui de um único ponto, em que a confusão mental é: como que eu vou fazer o que Deus quer, sendo que eu tenho que cuidar de tantas outras coisas que eu quero? Você pode não admitir para as pessoas, mas eu sei que é assim, porque isso aconteceu comigo. E isso acontecia com o apóstolo Paulo, antes de ele cair daquele cavalo, antes de ele encontrar-se com Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele estava muito mais preocupado, assim como Nicodemos estava mais preocupado com o seu cargo, com a sua posição, com a sua reputação, com tudo aquilo que os homens poderiam dar a ele. Porque a dureza do coração é tão grande que nós somos incapazes de reconhecer e de enxergar as recompensas e as gloriosas recompensas que só Jesus pode nos dar. E não existe outra coisa que vai fazer você não viver o processo de transformação para preparar-se para viver o teu chamado e ser escolhida para o teu chamado. Não tem coisa mais terrível que possa estar acontecendo dentro de você do que um cativeiro de incredulidade. E muitas vezes o cativeiro de incredulidade pode estar atrelado a um cativeiro em que o seu espírito, quem você é, está morto. Está morto, está ali na mesa de uma UTI, sobrevivendo à custa de um aparelhinho. Sobrevivendo apenas ali pela graça e pela misericórdia, porque você recebeu a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mas você não se posiciona, você tá mais morta do que viva. O poder habita em você, mas você é incapaz de se posicionar para manifestar o poder de Deus através de você e em você. Deus tem um chamado para você. E qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Para reconhecer e para aceitar. E eu vou dizer para você, quase todos os dias eu tenho que falar como Abraão. Eu não sei, mas eu creio. A minha alma não sabe, não entende, mas eu creio. Eu determino. Eu dou uma ordem para minha alma. Alma, você não tá entendendo, mas eu creio. Alma, tu não tá entendendo, mas eu creio, eu continuo crendo. E a alma tá vendo tanta coisa acontecendo ao meu redor e eu ajoelho e falo: Senhor, mesmo que eu esteja vendo tudo isso, mas eu continuo crendo, eu decido continuar crendo. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, mas vivo pelo que eu creio. Agora, diz assim, antes de ler, primeira carta aos Coríntios, anota aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Anota essa referência. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Aí, quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Deus, mas essa palavra o Senhor liberou para Jeremias. Essa palavra não é para mim. Eu não vou usurpar a palavra que o Senhor deu para Jeremias. E aí o Senhor diz assim pra mim: só que agora, hoje, o Senhor está dizendo isso pra você. O Senhor está levantando Jeremias. O Senhor está levantando Jeremias. O Senhor está levantando Isaías. O Senhor está levantando Ezequiéis. O Senhor está levantando Paulos. O Senhor está levantando Joãos. O Senhor está levantando. E o Senhor diz assim: a primeira coisa que você precisa fazer para romper com a comparação e entrar e ativar a sua transformação e viver o seu chamado. Primeira coisa, você precisa saber que Deus estruturou, estabeleceu um plano para você antes do seu nascimento. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus estruturou um plano.
E ele traçou um plano e ele escreveu um plano. Ele escreveu um plano. Eu não sei quantas páginas tem o plano que Deus escreveu para você. Pode ter 1000 páginas, pode ter 50. Mas ele escreveu um plano. E eu posso te dizer que ele tem 66 livros, o seu plano. Ele tem 66 livros. Ele escreveu um plano para você. E ele diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. E aqui eu quero que você substitua a palavra profeta às nações por aquilo que o Senhor te chamou. Por que aqui o Senhor está dizendo que chamou como profeta às nações? Jesus Cristo, ele viveu aqui na terra como homem, sendo ele Deus. Tudo que ele viveu aqui na terra, ele fez. E ele viveu na dependência do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade que estava em Jesus é o mesmo Espírito da Verdade que habita em mim e habita em você. A diferença é que Jesus tinha plenitude, completude, e ele não tinha apenas uma medida de poder, ele tinha todo o poder. Mas ele tinha todo o poder por meio do Espírito Santo. E o ministério de Jesus estava alicerçado no espírito da profecia. Porque o espírito da profecia é o espírito que revela todas as coisas. Todas as coisas ocultas e escondidas. O espírito da profecia revela. Não há nada que oculto permaneça, não há nada que em secreto permaneça, que o espírito da profecia não traga. Foi por isso que a mulher samaritana foi revelada. Por causa do espírito da profecia, que estava ali e era o próprio Jesus. O espírito da profecia não estava em Jesus, ele era o próprio espírito da profecia. Então o Senhor está dizendo hoje para você: filha, eu te chamei e eu te escolhi e eu planejei tudo que eu planejei para você. Antes mesmo que você fosse gerada, antes mesmo que você fosse gerada no útero da sua mãe. Se você crê, diga: eu creio e recebo essa palavra em nome de Jesus. Primeira coisa que você precisa entender, para romper com a comparação. Eu tenho um chamado, e o meu chamado foi escrito antes mesmo que eu nascesse. Você só precisa crer. E se você não crê o suficiente ainda, diga: Senhor, eu quero crer. Senhor, me ajude na pequena fé que eu ainda tenho e me ajude a crer e me ajude a me posicionar. Segunda coisa que você precisa entender. É muito forte. A sua identidade de poder é singular. Se o seu chamado é singular, o seu chamado é singular. Todas as vezes que alguém morre, que alguém parte dessa terra para a eternidade, sem cumprir o chamado, uma peça do Lego, do plano de Deus, ela se perdeu. Só que no reino de Deus, nada se perde. Então o que acontece quando alguém tem um chamado e esse alguém não se prepara para ser escolhido e para viver esse chamado? O que acontece? O que acontece? Escreva aí você, se você talvez, você que não escreveu no chat não está entendendo.
O poder da liberação de palavras proféticas, que você tem poder e que Deus colocou poder sobre você, sobre a sua vida, e palavras que você escreve, a Bíblia, e palavras que são proferidas, elas são proféticas e elas liberam poder. Elas liberam poder sobrenatural sobre o mundo físico natural. Isso é profético e isso é posicionamento profético. Posicionamento profético. Agora, a sua identidade é singular. Por que eu sei que a sua identidade é singular? O seu DNA é singular. E eu não tô falando do seu DNA físico. Eu tô falando do seu DNA espiritual. O seu DNA físico, a ciência já provou que ele é singular. Talvez isso você não tenha dúvida. Só que o seu DNA espiritual, ele é singular. Só que o que acontece quando alguém morre e ela não cumpre o seu propósito, o seu chamado, ela não vive? O Espírito Santo diz que existe reservatórios, taças. E tudo o que alguém deixou de viver é depositado em taças preciosas. Eu imagino que Paulo, por causa da incredulidade dos demais apóstolos em tantos níveis, ele recebeu uma porção gigante. E sobre a vida de Paulo, muitas coisas que uma geração inteira deixou de viver e de executar no plano de Deus. Esse poder acumulado na eternidade é liberado sobre a vida do apóstolo Paulo. Para você ter uma noção do que eu estou falando e que o Senhor confirma essa palavra, olha o que Deus fala para Isaías. Olha o que Deus fala para Isaías. Olha o que Deus diz. Quero aqui pegar exatamente. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E diz assim. Eu quero pegar bem o versículo. E clamava aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo. Os querubins. E os umbrais da porta se moveram-se à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, porque estou arruinado. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz de Deus dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou, eu, envia-me. Se Deus dissesse para Isaías, antes de tê-lo purificado,
Antes de tê-lo removido, toda a iniquidade, todo o pecado. Aqui fica claro que Isaías é um profeta, que é um dos maiores profetas que fala sobre cativeiros. Ele fala sobre cativeiros espirituais. Ele fala sobre prisões espirituais. Por que Isaías é um dos profetas que mais fala sobre isso? Porque Isaías foi tirado de um cativeiro espiritual. Ou de vários cativeiros, porque ele fala de vários cativeiros. E aqui ele está diante do Senhor. E quando ele remove os cativeiros de Isaías e purifica Isaías, purifica a voz de Isaías, a boca de Isaías, Isaías diz: envia-me a mim. Sabe quando que eu tive coragem de dizer para o Senhor: envia-me a mim? Só depois que o Senhor me tirou dos cativeiros nos quais eu estava aprisionada. Porque antes disso, a incredulidade fazia eu olhar para a minha humanidade. Só que quando os cativeiros são abertos, quando as prisões são abertas, nós deixamos de olhar para as nossas fraquezas. Se você ainda não aceitou, se você ainda não crê no seu chamado, existem cativeiros, existem prisões, e o inimigo tem te mantido cativa. Em lugares, em ideias de que você não pode, de que isso não é para você. E isso faz você ficar paralisada, travada e guardar a voz profética que Deus colocou na sua vida. O cativeiro de Jeremias era: eu sou apenas uma criança. Ele disse: eu não posso falar, pois sou uma criança. O cativeiro de Jeremias é que ele ainda não havia crescido. A criança dele estava aprisionada num marasmo de: eu não posso, eu sou pequeno, eu não tenho poder suficiente. Só que quando Deus tira-nos do nosso cativeiro, que não é nosso, um cativeiro em que Satanás ele coloca na nossa vida. E aí nós conseguimos entender que o nosso chamado, ele é singular. Porque a minha identidade, a sua identidade de poder é singular. E a terceira coisa que você precisa fazer, eu já até disse, mas eu vou repetir para ficar bem claro. O seu chamado, ele sempre tende a ser maior do que o chamado que você honra. O seu chamado tende a ser maior do que o chamado que você honra. A minha pergunta para você é: qual chamado você tem honrado? Sabe quando a gente sente aquela raivinha de: nossa, fulano já tá voando e eu tô aqui que eu não tenho nem asa. E você pega e fala assim: eu não vou seguir essa pessoa, eu não quero ver. Você está dizendo para a sua alma e para o seu espírito: eu não honro isso. Eu não gosto disso e eu não quero isso. Porque você está colocando-se na posição de que você é menor e que o seu chamado é nada. Só que quando você faz o contrário e você começa a honrar e a receber e a honrar verdadeiramente o chamado de alguém que foi levantado por Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, agora é o versículo que eu quero ler com você. O apóstolo Paulo, ele honrou o chamado dos demais apóstolos. Só que honrar o chamado de alguém não te coloca na posição de inferioridade. Porque honrar o chamado de alguém é glorificar a Deus por causa do chamado de alguém. É glorificar a Deus por causa disso que Deus entregou para essa pessoa. E reconhecer que se Deus entregou e que se Deus fez por ela, Ele também vai fazer por mim. Se Deus me chama para algo e eu olho para o outro e digo: nossa, é muito grande, né? Nossa, é muito grande. E eu digo: não quero nem ver. Eu estou dizendo:
O meu chamado não é nada porque eu estou atribuindo a mim mesma o resultado do meu chamado. O resultado do chamado de alguém não dependeu dela no que tange ao próprio resultado, mas dependeu do posicionamento para se preparar e para se transformar. O resultado de um chamado, a realização, ela depende de Deus, porque Ele é quem dá o crescimento. Eu lanço sementes, eu lanço adubos. A Bíblia diz que os ministérios existem para aperfeiçoamento dos santos. Os ministérios não existem para dar crescimento, mas para aperfeiçoar. Só se aperfeiçoa algo que já existe. O chamado de alguém não vai fazer o seu chamado existir. Mas você honrar o chamado de alguém vai tornar o seu chamado aperfeiçoado. E quando você entende isso, você só vai voar. Você só vai voar. Olha o que diz aqui. Agora eu quero que você vá lá em Primeira Carta aos Coríntios, que eu fiquei de ler. Primeira Carta aos Coríntios. Capítulo 2. E aqui está o segredo do apóstolo Paulo. E aqui está o segredo de todos os chamados. E de todas as pessoas que param de se comparar. Aqui está. E eu, se fosse você, eu anotava isso. Viver na dimensão do Espírito tornará o teu chamado maior e singular. Viver na dimensão do Espírito. Viver, e quando eu digo isso, eu gosto sempre de traduzir. Eu chamo identidade de poder. A identidade é você ser quem você nasceu para ser no Espírito, morando, habitando na dimensão do Espírito. E aqui, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Vou começar pelo 8. Primeira carta aos Coríntios 2, a partir do 8. Depois vocês leiam todo esse capítulo, porque é muito poderoso. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora pera. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Teve coisas que o apóstolo Paulo nem escreveu, que o apóstolo Paulo nem disse, porque ele disse coisas indizíveis. O apóstolo Paulo, ele teve vontade, né? Como muitos homens e mulheres de Deus têm vontade. Como muitas coisas eu tenho vontade de compartilhar. Só que o Espírito Santo, ele não nos permite compartilhar determinadas coisas. Mas o Espírito Santo, ele está dizendo hoje para você. O seu olho carnal não viu. O seu ouvido não ouviu. O seu coração carnal não entendeu. Mas Deus vai te revelar. Porque ele está dizendo aqui como algo que já aconteceu. Porque tudo na Bíblia de bênção, no céu já aconteceu. Então ele diz, mas Deus nos revelou. E aqui eu quero que você entenda. Ele não está falando da eternidade. Ele não está falando de coisas que você vai contemplar com os seus olhos espirituais e vai ouvir com os seus ouvidos espirituais na eternidade. Aqui, o apóstolo Paulo está falando das grandiosas revelações que nós podemos receber
pelo Espírito de Deus. Coisas profundas que estão no coração de Deus. E aí a terceira coisa que você precisa entender. O seu chamado. A mensagem escondida do seu chamado está na profundeza do coração de Deus. E você só vai descobrir, entender e acessar pelo Espírito Santo de Deus. E aí você lembra lá de Jeremias 29, o Jeremias 33, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e revelar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Tem gente que não acredita que Deus revela coisas profundas. E glória a Deus. Porque as coisas profundas e ocultas e reveladas não são para essas pessoas. As coisas grandes e profundas e ocultas é para aqueles. Peraí. É para aqueles que clamam, que buscam de todo o coração. De todo o coração. Jeremias 29:13 diz: E vós buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Tem coisas que Deus já falou pra mim. Tem coisas que Deus tem falado pra mim. E que é mensagem do meu chamado. Que eu nunca ouvi ninguém na terra falar. Quantas aqui creem a mensagem do seu chamado? Ela nunca vai ser revelada antes que você se posicione para viver o teu chamado. Lá atrás, quando Deus disse: Gleiciane, deixa o teu concurso. Gleiciane, deixa a advocacia. Gleiciane, deixa o teu trabalho como coach, que eu trabalhava exclusivamente. Deixa isso, deixa esse projeto, deixa esse. Ele não revelou a mensagem essencial até que eu tivesse renunciado, até que eu estivesse no processo. Quem aqui crê? Quem aqui crê que a mensagem, aí eu quero dizer, a mensagem profética que Deus planejou para você, ela está no profundo do coração de Deus. E só tem uma pessoa que pode acessar o coração de Deus: o Espírito Santo. Só que só tem uma pessoa que pode entregar a você o que Deus planejou para você: o Espírito Santo. Se você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Se eu fosse você, eu sairia dessa live e eu me prostraria diante do Senhor dizendo: Senhor, se tudo que a Gleiciane está falando vem do Senhor, vem do teu trono, eu quero experimentar, viver e andar na dimensão do teu Espírito, abandonar toda a comparação, abandonar as minhas desistências, abandonar a incredulidade e viver pela fé diante do Senhor, para que coisas grandes, para que maiores coisas, como Jesus disse, sejam feitas e realizadas pelo Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus. E eu vou orar por você nessa hora, porque o poder de Deus está muito grande, não tô conseguindo nem falar. Ai, tem um versículo, lembrei do versículo. O Espírito Santo me lembrou do versículo.
que tá aqui. Glória a Deus, aleluias. 12. Esse é o versículo que falta para concluir. Onde eu disse que o apóstolo Paulo, ele não se comparava, mas ele honrava o chamado dos outros. Mas por honrar o chamado do outro, ele também não se colocava menor do que os outros. Porque ele sabia, e você também precisa saber e entender, que o seu chamado, que os mistérios, é pelo poder do Espírito Santo. E ele disse no versículo 11 do capítulo 12 de 2ª carta aos Coríntios: tornei-me tolo em gloriar-me. Vós me compelistes porque eu deveria ter sido recomendado por vós. Visto que em nada fui inferior a muitos dos principais apóstolos. Ele diz, eu não fui inferior a muitos dos principais dos apóstolos. Aí ele reconhece, embora eu seja nada. E quando ele diz, embora eu seja nada, ele está dizendo do homem exterior e ele está dizendo, eu não sou nada sem o poder do Espírito Santo. Eu preciso reconhecer que sem o Espírito Santo eu nada sou. Só que eu preciso reconhecer que por eu nada ser, eu dependo daquele que tudo é e daquele que é maior. E se ele é maior, ele pode fazer através de mim maiores coisas. Não para que eu seja maior, mas para que maior seja a glória daquele que me enviou. Esse é o grande mistério. Se você quer ser grande, deseje que Jesus seja o maior através da sua vida. Quando Jesus for reconhecidamente grande através da sua vida, você já se tornou maior, porque você decidiu servir, porque você decidiu abrir mão de todos os seus desejos egoísticos. Todas as vezes que houver confusão no seu coração a respeito de quem você é e a respeito do teu chamado, significa que a sua alma está te enganando, porque ela não quer que você deixe de realizar os desejos e os planos que ela já estabeleceu e que ela já recebeu de Satanás. Deus te chamou para coisas grandes, porque Deus te chamou com um chamado singular. O teu chamado é singular. Travou aqui e voltou. Glória a Deus. Que você deixe essa palavra, compartilhe essa palavra. Eu vou deixar ela salva aqui no Instagram por 1 hora e depois eu vou subir ela para o YouTube. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa palavra. Eu vou deixar ela salva por 1 hora aqui no Instagram. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ministro, Senhor, força e coragem sobre cada vida, Senhor, que carrega um chamado, que carrega uma porção do teu poder, e que a porção do teu poder sobre cada uma dessas vidas não sejam recolhidas pelo Senhor, mas que sejam multiplicadas e superabundadas nesta geração, como voz profética, em nome de Jesus Cristo, que elas recebam nesta hora um toque do Senhor de poder do teu Espírito. Derrama, Espírito Santo, toca com o teu poder, toca mais, enche mais, derrama mais, aumenta mais. Toca agora, Espírito Santo, com o teu poder. O Espírito Santo está tocando vidas nessa hora. Enche mais, toca mais, enche mais com o teu poder. Desperta essa geração com o teu poder, Espírito Santo. Desperta essa geração, que vai ser uma geração onde vai ver, onde vai ouvir, onde vai entender aquilo que olhos humanos não viram, não ouviram e não chegaram ao coração, mas aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem revelado e vai revelar. Desperta, ó Pai, desperta
essas mulheres, que serão mulheres levantadas a liderar uma geração profética, a abrir caminhos como pioneiras na mensagem a qual o Senhor estabeleceu no coração delas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você para a nossa imersão, rompendo com os cativeiros da mente. Você vai viver algo que não vem de mim. Não vem de mim e as expectativas não precisam ser na minha pessoa, mas precisa ser naquele que faz infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Dia 28 de outubro, temos a imersão, e se você quer mais informações, entre no link da bio ou entre no meu direct, em que eu vou te dar todas as informações. Entre na nossa comunidade Embaixadoras do Reino, uma comunidade em que o Senhor está preparando uma geração de mulheres, líderes, que governam no seu chamado e que se levantam como voz profética nessa geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.